Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai trabalhar o nosso dimensionamento para sapata corrida ou sapata associada, que é quando a gente tem um bloco de sapata agrupando dois pilares ou mais. Então a gente vai começar trabalhando o cisalhamento e depois a gente faz a flexão. Então aqui para o nosso projeto a gente vai ter isso aqui, ó, dois pilares chegando e a gente fazendo um bloco único aqui, ó, com dois ou mais pilares aqui, ó. Então a gente vai ter essa sapata associada ou quando a gente agrupa bastante, sapata corrida. Então para facilitar, eu vou fazer aqui podem utilizar a mesma planilha que vocês já vêm utilizando ou criar uma nova. E eu vou chamar aqui, ó, sapata associada exercício, que é para vocês balizarem as equações antes do dimensionamento no projeto. Então vamos lá. A profundidade máxima que pode chegar desse bloco é de 2,5 metros. Então a partir daqui passa a ser fundação profunda. Então a gente utiliza estacas e não mais fundação rasa. Então aqui para a gente balizar o nosso exercício, ó, a gente tem aqui uma sapata associada com pilar 1, pilar 2. Então a gente vai começar anotando os pesos desses pilares aqui, ó. Então P1, 3.500 quilos. Então a gente vai colocar aqui, ó, P1, 3.500 quilos. Já deixei escrito aqui para acelerar um pouquinho, tá? O A0 e o B0. Então o A0 sempre a maior dimensão do pilar e o B0 a menor dimensão. Aqui é igual 0,15, 15. Aqui em metros, então divide por 100, 0,15, 0,15. P2, peso 3.000 quilos. Então a gente coloca lá, 3.000 quilos. A0 e B0. Então A0 maior valor, B0 menor valor, são iguais. Então aqui 0,12, 0,12. O L é a distância entre os pilares mais distantes. Então aqui, ó, do centro de um pilar até o outro, distância L, 1,2. Então a gente coloca lá, 1,2. O B aqui a gente vai adotar 0,5. Então vou colocar aqui 0,5, com o mínimo sendo 30, tá? Cobrimento 3 centímetros, então aqui 0,03 metros. E o FCK, 30 MPa aqui do nosso exercício, 30 MPa. Então esses são os nossos dados iniciais. Então vamos começar a nossa verificação do solo. Então para ser fundação rasa, a tensão admissível tem que ser maior que 300 kPa para ser possível utilizar esse tipo de fundação. Então a gente adota um valor do B. Aqui a gente adotou o valor do B 0,5, mas o mínimo que a gente poderia adotar é 30 centímetros. Mas aqui a gente adotou um pouquinho maior para vocês verem. Então a profundidade do NSPT, a posição do bulbo de tensões, 2,5 vezes o B. Então a gente vai colocar aqui, ó, profundidade do NSPT igual 2,5 vezes o B. Então o nosso NSPT na profundidade de 1,25 m. Então vamos olhar aqui no NSPT, ó. 1 metro. 1 metro está aqui, ó. 1,25 m, um pouquinho para baixo, ó, vai estar aqui, ó. Qual NSPT a gente vai usar? O que está para baixo dele. Então, eu vou usar 0,24. Então, ó, 1 metro está aqui, 1,25 está por aqui, ó. Para baixo dele, 24. Então, NSPT... Opa, aqui era a formulinha mesmo. Então, aqui NSPT, 24. Agora, a formulinha da tensão... Opa, aqui era uma formulinha, galera, foi mal. Aí. E agora o NSPT, 24. Agora, a fórmula para tensão admissível do solo. Então, aqui vamos montar essa formulona lá. Ó. Então, igual 440 vezes, vou abrir um parênteses, vou abrir um parênteses. O NSPT menos 3, fecha parênteses. Dividido por 10, fecha o parênteses. Montei a segunda parcelinha ali. Vezes, abre um parênteses, abre um parênteses. O B mais 1, fecha o primeiro parênteses. Dividido, abre parênteses, 2 vezes o B. Fecha o parênteses, fecha o parênteses. Ó. Então, a nossa tensão admissível, um valor bem alto ali, ó, 1.386. É maior que 300 kPa? É, então tá ok. Então, esse aqui é o nosso primeiro ok do projeto. Vamos olhar se está montado certinho a fórmula ali, ó. Beleza, montado certinho. Agora o N, que é o nosso carregamento. Para esse N do carregamento, a gente vai fazer aqui, ó, a somatória do P dividido por L.
Então, a quantidade de pesos que a gente tiver é dividido pela maior distância entre eles, para a gente transformar essas cargas concentradas em cargas distribuídas. Então, a gente vai colocar igual, aqui no N, ó, igual, abre o parênteses, o P1 mais o P2. Se eu tivesse mais pilares, eu ia somando esse valor de P de cada pilar, dividido pelo L. Dividido pelo L, dou um Enter lá. Então, aqui já tem o valor do carregamento. Agora, a verificação da largura. Ó. Então, transformamos em uma carga distribuída. Então, a largura B tem que ser maior ou igual que o N dividido por 100 vezes a tensão admissível. Então, vamos lá. Então, tem que ser igual ao N dividido, abre o parênteses, 100 vezes a tensão admissível aqui, ó. Fecha parênteses. Dou um Enter lá. Ó. Vou repetir aqui embaixo, igual ao de cima. Então, 0,5 é maior do que 0,4? É. Então, isso aqui para mim tá ok. Beleza. Opa, aqui ficou uma formulinha. Vou tirar aqui. Agora, a gente vai calcular a aba. Então, a aba, que é esse daqui, ó, do pilar até a borda do bloco. Então, é o B menos o B0. Qual o B0? A gente usa o maior valor do B0. Beleza? Que é o pilar que está mais perto da aba. Então, a nossa aba aqui ó, vai ser igual o B menos o maior B0, que é esse aqui, ó, 0,15. Vou colocar um parênteses aqui entre eles, para depois aqui dividir por 2, ó. Vai ficar assim. Então, tá lá a aba. Agora, a altura. A altura é o maior valor entre os três aqui, ó. Então, vamos lá. O maior entre os três. Então, o primeiro valor é igual o C sobre 2. Então, C dividido por 2. O segundo valor é igual a 2 vezes o C dividido por 3. E o terceiro valor, 0,25. Então, qual o valor da H? É igual o maior entre esses três valores. Ponto e vírgula vai me retornar o primeiro maior. Então, essa formulinha aqui, ó. Dou um Enter lá, 0,25. Então, qual o H adotado? A gente adota de 5 em 5. Aqui, como é 0,25, vou deixar 0,25 mesmo. O mínimo que a gente usa, galera, 20 centímetros aí tá bom de mínimo, tá? A altura útil, vamos lá. A altura útil ó, é o H, no caso adotado, menos o cobrimento. Então, a gente vai colocar aqui, ó, igual ao H adotado menos o cobrimento que a gente colocou lá em cima. Tá lá o H, a altura útil. A aba crítica, então C1, H1 sobre 2. Então, C1 igual a H1 sobre 2. C2 igual ao C menos o C1. Tá lá, ó. Beleza. Agora, a altura crítica, H vezes C2 dividido por C. Então, igual o H adotado vezes o C2 dividido pelo C. A altura útil crítica, o HC menos o cobrimento. Então, a altura útil crítica, aqui o H2, que é igual ao HC menos o cobrimento lá em cima. Ó, tá lá. O esforço cortante, formulinha aqui, ó, tem duas parcelas. Então, vamos fazer a primeira parcela. Então, esforço cortante aqui, igual, abre parênteses, tensão admissível vezes C2. Então, tensão admissível vezes o C2. Fecha parênteses. Menos, abre parênteses, 25 vezes o H. Cadê o H? H. Vezes H, adotado no caso, vezes, vou abrir um parênteses aqui, o C2 ao quadrado. Ó, C2 elevado ao quadrado, fecha parênteses. Dividido, abre parênteses. Aqui vai faltar aqui, assim. Aqui, quadrado. Isso. Dividido, abre parênteses, 2 vezes o C. Então, 2 vezes a aba aqui, ó, C. Beleza. Fecha o primeiro parênteses, fecha o segundo parênteses lá, ó. Dou um Enter, tá lá o esforço cortante calculado. Agora a gente calcula a tensão atuante.
Então, tensão atuante, ó, 1,4 vezes o cortante dividido por H2. Então, igual 1,4 vezes o cortante dividido pelo H2. Está calculada aqui a tensão atuante. Ó. Então, a tensão última vai ser igual, vamos pegar a fórmula aqui, ó, 150 vezes o FCK. Então, igual 150 vezes o FCK, lá em cima. 4.500. Então, aqui, ó, tensão última. Repito aqui o valor, ó, da tensão atuante. Tensão última aqui, repito o valor da tensão U. Então, a tensão verificação agora. A tensão atuante é menor que a tensão última? Então, aqui, ó, 2004 é menor que 4.500? Ok. Então, aqui, para o nosso exercício, está feito os dados de dimensionamento para o cisalhamento. Agora, para o projeto, galera, o que vocês vão fazer? Aqui eu vou fechar aqui, que daí fica maiorzinho para vocês verem. Então, para o projeto, vou diminuir um pouquinho o zoom. O que vocês vão trabalhar? Vocês vão fazer uma cópia, duplicar. Aqui, ó, vou deixar mais pertinho aqui. Opa. Pra cá, ó. E vocês vão fazer uma planilha dessa para cada bloco agrupado que vocês têm no projeto. Deixa eu fechar aqui. Então, aqui no meu projeto, ó, eu fiz aqui um bloquinho agrupado para vocês verem, ó, que é o bloco 16. Então, ele entra o pilar 16 e o pilar 17. Então, aqui eu vou renomear. Ó. Renomear. Sapata associada, em vez de exercício, vou colocar lá, bloco 16. Se quiser escrever aqui em cima, pode escrever também, ó, bloco 16, que é para vocês saberem qual bloco vocês estão calculando lá. Ó. Beleza? Então, dado inicial, quais são os pilares que estão entrando? Então, você pode ter mais de 2, tá? P16, P17. Então, aqui, ó, P16, P17. Se tiver mais, vão inserir linhas aqui, ó, clica com o botão direito, inserir linha, vai inserindo linha e cria mais um componente desse daqui, ó, para ter um outro pilar, 20, pilar 21, sei lá. Então agora a gente vai trocar. Quais são as cargas do pilar 16 e do pilar 17? Vamos olhar aqui na tabela de levantamento de carga. Deixa eu colocar aqui, ó. Então lá nos pilares, ó, pilar 16, pilar 17, 3.464,65. Então vamos colocar aqui, ó. 3.464,65. E o do pilar 17? 1.819,74. 1.819,74. Beleza? Tamanho desses pilares, ó. O meu caso, 15 por 15, então vou alterar aqui, ó. 0,15 por 0,15. Beleza? Qual é o L, galera, entre esses pilares, ó? Então, vou medir. L é a distância entre os pilares aqui, ó. Entre o centro dos pilares, mais longe. Desse aqui, então, daqui, ó. Desse ponto até esse ponto aqui, ó. 115. Então, vou lá e vou colocar. No meu caso, aqui, em vez de ser 1,2, 1,15. Qual é o B? É a largura desse pilar, ó. Desse bloco. Então, a largura dele é essa daqui, ó. Daqui até aqui, ó. 60. Então, vou trocar lá, ó, para 0,6. Vou manter o cobrimento 0,03 e o FCK aqui. Ó. Então, troquei os dados iniciais. Agora, a gente vai começar a verificação. Profundidade no NSPT. Para 1,5, não muda a minha profundidade, mas muda o cálculo da tensão admissível. A tensão admissível é maior que 300, tá ok. Então, não preciso mexer. Carregamento. Carregamento está somando as cargas do P? Então, vou clicar aqui. Ó. O que ele está somando aqui? Está somando P16 mais P17. Se tiver mais pilares, vocês adicionam lá. Ah, mais o P de outro valor. Vocês podem adicionar. Dividido pelo L. Então, aqui está o L. Beleza. Então, carregamento aqui. A verificação da largura. Repetir o B. É maior que o valor calculado que está aqui, ó. Que é esse daqui, ó. Valorzinho calculado. É maior do que esse valor? Então, 0,6 é maior que 0,04? Ok. Se não bater, galera, essas informações, significa que você precisa alterar o valor do B, alterar o tamanho do pilar,
alterar a profundidade, você pode precisar aumentar essas informações, beleza? Pode ser que você precise mexer nessa configuração aqui do bloco de vocês. Inicialmente, alterando o valor do B. O L é mais difícil aqui, ó, de alterar, né? Essa distância entre os pilares é fixa de acordo com os lançamentos. Então, geralmente, a gente começa alterando o B e qualquer coisa a dimensão dos pilares. Então, aqui ele vai calcular a aba crítica. Estou usando o maior B0. Como os pilares são iguais, tanto faz. Mas caso mude, tem que usar o maior valor do B0, beleza? A altura. A altura calculada aqui, 0,25, maior entre os três. Então, o adotado vai continuar sendo 0,25. Calculou a altura útil, calculou o esforço cortante. Então, ó, tensão atuante, 2025. 2025 é menor que 4.500? Ok, então posso usar esse tamanho de bloco aqui que eu estou trabalhando. Beleza? Então, sem problema nenhum. Então, agora, com essa dimensão aqui do bloco, eu vou alterar lá no meu projeto. Então, eu vou copiar essas informações que estão aqui, ó. E vou lá nos detalhes aqui, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Bloco 16. Vou tirar essas informações aqui. Ó. E vou fazer esse primeiro detalhezinho. Quais os tamanhos desse bloco? Então, nessa distância e nessa distância. Então, nessa aqui eu já tinha medido, tinha dado 60. E nessa outra aqui, distância, vou medir aqui, ó, 175. Então, venho aqui e altero para 175. Beleza? Agora, eu vou vir aqui e vou alterar, vou copiar esse bloquinho aqui, esse desenho aqui, ó. E vou colocar ele para cá. Nesse detalhe, o que eu vou fazer? Vou fazer um detalhe parecido com esse daqui, ó. Então, eu vou alterar a altura. Qual altura ficou no meu projeto? 25. Então, esse é meu H adotado. E vou fazer umas linhas referenciando aqui para cima o pilar. Então, é onde o pilar vai sair aqui para cima. Vou pegar aqui a tesourinha. E esse aqui eu posso apagar. Vou pegar aqui a tesourinha. Então, esse é o desenho aqui, ó, do meu pilar. Posso até deixar mesmo ali, não precisa cortar, não. Então, aqui, ó, eu vou fazer agora esse desenho, esse detalhezinho aqui, ó. Copiar a seleção aqui. Colocar ele aqui. Que é a ancoragem aqui, ó. Então, esse detalhezinho da ancoragem aqui tem que ter. Ó. Então, vamos ter esse detalhe aqui da nossa sapata. Aqui, se quiser colocar no mesmo tom de azul, pode colocar. Ou se quiser manter a mesma coloração de projeto ali, para deixar vermelhinho, podemos fazer também. Vou alterar aqui para deixar no mesmo vermelho ali, para ficar padrão com o projeto. Ó. Esse texto aqui também, se eu quiser alterar, vou aproveitar aqui, ó. Posso criar um texto aqui, ó. Então lá eu deixei o isolado e aqui agora eu vou colocar o associado. Então, sapata associada. Então, esse é o meu primeiro detalhezinho aqui, ó. Bloco 16. Beleza? Então, esse aqui é esse detalhe igualzinho da sapata isolada aqui de cima. Na próxima aula, a gente vai fazer o de flexão, que é esse outro detalhe aqui de baixo. Beleza, galera? Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.